Eu sou Rodrigo Santos, eu sou professor do Departamento de Sociologia e do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e eu vou falar hoje sobre mineração. Eu venho estudando a indústria extrativa mineral já há alguns anos e uma das coisas que caracteriza essa indústria atualmente são questões de escala e de distância. A indústria extrativa mineral no mundo hoje é caracterizada por um problema que a gente pode chamar de depleção tanto quantitativa quanto qualitativa das principais reservas, de modo que as reservas minerais se tornam cada vez mais difíceis de ser exploradas e elas são controladas por corporações transnacionais na maior parte das vezes. Isso significa basicamente o seguinte: as reservas de melhor qualidade e que têm maior quantidade de minério estão se tornando progressivamente mais concentradas e, por conta disso, as empresas precisam lidar com a transposição dessa distância e precisam ampliar a escala de suas operações. Esse elemento tem uma implicação muito importante quando a gente está falando de desastres associados à mineração. Recentemente no Brasil nós observamos 2 desastres de grande porte. O primeiro que ocorre em 2015 nas operações da Samarco e o segundo agora no início de 2019 nas operações da Vale. O que esses desastres têm em comum? Em primeiro lugar, esses desastres são caracterizados por um nível de dano superior àquilo que a gente vinha observando. E eu conecto isso ao primeiro elemento da minha fala. Fundamentalmente, essas barragens se tornaram muito maiores exatamente por conta do crescimento da escala das operações minerais. Quando a gente fala em mineração, a gente está falando tanto no processo de extração, quanto no transporte e no consumo desses materiais. Isso significa que quanto maiores as minas que a gente possui, numa situação em que as reservas estão piorando em termos de quantidade e de qualidade, maiores vão ser os reservatórios necessários para comportar os resíduos de mineração. No nosso caso, a gente está falando de barragens de rejeito. Então, no primeiro desastre, em 2015, a Samarco vinha ampliando as suas operações já há bastante tempo, exatamente por conta do crescimento da demanda pelo tipo de produto que a Samarco oferecia, que são pelotas de ferro. A Samarco é a maior produtora de pelotas de ferro no Brasil e, fundamentalmente, toda a produção da empresa é exportada, principalmente para a China. Então, as operações da empresa vinham crescendo dramaticamente e, consequentemente, as suas barragens de rejeito. No caso da barragem de Fundão, que foi a barragem que se rompeu em 2015, essa barragem tinha uma série de problemas técnicos. Esse é um elemento que a gente vai observar também no segundo episódio, mas o que é muito importante para a gente entender é que as condições de construção e de ampliação dessa barragem estão vinculadas exatamente a uma economia mineral que se tornou globalizada. No caso do desastre provocado pela Vale em Brumadinho, diferentemente do ciclo de preços que explicava o desastre da Samarco, o que estava acontecendo é que as operações minerais da Vale nessa região, no complexo do Paraopeba principalmente, são operações que tinham uma margem de lucratividade já muito baixa, considerando o teor de ferro contido nessas reservas e a vida útil dessas minas, que deveria se estender ainda por uns poucos anos. Nessas condições específicas, a necessidade de corte de custos da empresa recairia predominantemente sobre as condições de trabalho e particularmente de saúde e segurança. Então, nos 2 casos, esses elementos ajudam a gente a explicar o que aconteceu. Para além disso, é muito importante considerar esse setor, mas também outros setores, como setores em que dinâmicas econômicas globais estão influenciando a maneira como eles operam. Então, de uma perspectiva sintética, é fundamental considerar esses desastres de barragem não como pontos isolados em uma trajetória do setor, mas como um elemento estrutural do modo como eles passaram a funcionar desde pelo menos o início dos anos 2000.